eu vou tentar agir como as autoridades de saúde deveriam ter agido perante os nossos governantes. Ou seja, eu continuo a acreditar que as decisões que estão a ser tomadas tendo em base uma manipulação da realidade da dinâmica de um surto epidémico. E então esta minha apresentação vai ser dirigida especificamente aos nossos governantes. Faz de conta que estamos no Infarmed e eu estou a fazer o contraditório aos nossos médicos de saúde pública, aqueles médicos que fazem a parte administrativa da saúde, mas que se calhar durante a vida muito poucos doentes tratam. Portanto, eu vou começar por explicar a dinâmica de uma epidemia. Portanto, vou fazer aqui um gráfico. Deste lado é o número de pessoas. Portanto, pessoas. Aqui é o tempo, os meses. Temos aqui fevereiro, temos março, temos abril, temos maio e temos junho. E depois temos o resto. Porque em junho acabou o surto viral, do ponto de vista microbiológico. Nos surtos virais, para que as pessoas percebam, os vírus não estão sentados à porta à espera que passe a carrinha dos testes. Portanto, os vírus chegam à comunidade antes de serem detectados. Portanto, o vírus para Portugal chegou em fevereiro, sensivelmente nesta data. E quando um vírus chega, e é um vírus respiratório, portanto, um vírus respiratório tipo gripe, portanto, um vírus que se adquire por gotículas inspiradas, que vai infectar os nossos pulmões e que a seguir passa para a corrente sanguínea via pulmão. Por isso, o vírus chega à comunidade antes de ser detectado. Ele é detectado quando os médicos começam a apanhar sintomas das pessoas que tiveram sintomas. E veem que há uma coisa anormal, pensam inicialmente que é a gripe normal do influenza, mas depois, quando veem que há algum fator diferenciado e começam a fazer testes, então detectam qual é o outro agente infeccioso. Mas vamos voltar ao princípio. Como é que o vírus chega a Portugal? O vírus chega a Portugal trazido por alguém, o chamado doente zero. Houve alguém que chegou pela primeira vez a Portugal e trouxe o vírus, whatever, até pode ter trazido dentro do avião. O vírus chega a Portugal, fevereiro, e depois começa a contagiar pessoas e faz isto. Normalmente, uma infecção respiratória, a gripe, faz isto. Portanto, isto é o ciclo normal de uma epidemia por surto viral respiratório. Não dura mais do que entre 90 a 120 dias. Há 100 anos de fundamento científico para dizer isto. Portanto, não há até hoje, na história da virologia, um surto viral respiratório que tenha durado mais do que entre 90 a 120 dias. A seguir temos a curva dos testes. É realmente quando é detectado que nós temos uma infecção viral na comunidade. E então começam os testes. A chamada curva de testes, que é o que mostram na televisão. Ninguém mostra a curva epidémica. Mostram a curva dos testes. Portanto, quando na televisão alegam novos casos, é falso. Não são novos casos. São casos positivos. É diferente. Porque em termos de infecciologia, um caso é um caso de infecção. E só é caso de infecção quando tem sintomas. Porque é essa curva clínica que interessa para a gestão de um ciclo viral. Voltando ao começo do ciclo dos testes. Portanto, em março, começam a fazer os testes e então acontece isto. Mais ou menos. Pronto. Acontece isto. Esta é a curva dos testes. E à medida que vão fazendo testes, vai dando determinados casos positivos por dia. Curva dos testes. Depois temos outra curva. Aqui vamos chamar com outra cor, que é a curva dos testes. Depois temos outra curva. Vamos fazer a vermelho, que é a curva clínica. Ou seja, a diferença entre os testes positivos sem sintomas e os testes positivos com sintomas.
Os testes positivos com sintomas são aqueles que iniciam a curva clínica. E é com esse início dessa curva clínica que os médicos têm o conhecimento do início de uma epidemia. Portanto, vem a curva clínica, que, face à realidade portuguesa, é mais ou menos isto. Pronto. E depois, há outra curva que tem que ser levada em consideração, que é a curva da mortalidade. A curva da mortalidade só começa depois da curva clínica, porque ninguém morre antes de ficar doente. Então, vamos fazer a curva da mortalidade. Temos aqui a curva da mortalidade. Pronto. Nesta fase temos 1, 2, 3, 4 curvas. Temos a curva da epidemia, a curva, o ciclo natural da doença. Temos a curva dos testes, portanto, todos os testes realizados. Temos a curva clínica, que são os casos com sintomas desta curva dos testes. E temos a mortalidade, que são as pessoas que não conseguiram debelar o vírus depois de terem tido sintomas. Aqui temos outro fenómeno que já devem ter ouvido falar, quem percebe o assunto, chama-se a área debaixo da curva. Portanto, é isto tudo. São as áreas debaixo da curva. Tudo isto. São tudo áreas debaixo da curva. Aqui estão metidas as pessoas de acordo com cada curva. Aqui estão metidas as pessoas da mortalidade, aqui estão metidas as pessoas da parte clínica, aqui são as pessoas entre os testes feitos e os que não tiveram sintomas, e aqui temos a curva entre os testes feitos e o total da população. Nós temos, no total da população, aqui 10 milhões. Pronto, faz conta que aqui temos 10 milhões. Esta é a curva dos 10 milhões. Como é que esta curva acontece? Quando o vírus chega à comunidade, o vírus vai tocar toda a gente. É assim que os vírus respiratórios fazem. Eles têm que tocar toda a gente. Quando estão a tocar toda a gente, eles estão a sofrer 2 tipos de impactos. Ou conseguem entrar no sistema imunitário da pessoa, ou o sistema imunitário da pessoa repele o vírus. Quando o sistema imunitário da pessoa repele o vírus, esse vírus deixa de ser inativo, porque não é uma bactéria. É uma partícula infecciosa que sem um hospedeiro não sobrevive. Portanto, a partir do momento em que o vírus entra em contacto com o sistema imunitário de uma pessoa e não se instala no corpo dessa pessoa, é debelado. Aqui entra uma questão que eu faço já um parênteses, que é o assintomático positivo. Ou seja, este período, quando o vírus chega à comunidade até infectar a pessoa, porque uma coisa é tocar a pessoa, outra coisa é infectar, são coisas completamente diferentes. O vírus toca a pessoa, tenta infectar a pessoa, o sistema imunitário reage e o vírus é debelado, acabou. Esta pessoa não contagia mais ninguém. Mas não precisa de fazer nenhuma medida de precaução, não de máscara, nada, zero. Está imune a este vírus. Durante todas as epidemias do mundo, em mais de 100 anos, não há nenhuma no mundo que infecte todas as pessoas. Nenhuma. Há sempre uma percentagem da população que tem imunidade inata, chama-se imunidade inata a determinado tipo de vírus. Pergunta, como é que essas pessoas que debelam imediatamente o vírus se detectam que o fizeram? Não detectam imediatamente. O vírus toca a pessoa, o sistema imunitário reage e debela. Isto pode demorar até 3, 4 dias. Não, a questão é esta, a pergunta é esta. Como é que se consegue comprovar que um determinado indivíduo debelou o vírus? Ou seja, que o vírus não se instalou. Há algum teste que demonstre isso? Não. Ok. Não há um teste que demonstre a imunidade inata. Só há 2 tipos de testes. Há os testes para detectar se a pessoa dá positivo à proteína do vírus, ou há o teste que especifica que a pessoa teve contacto com o vírus e desenvolveu anticorpos. Mas este desenvolvimento de anticorpos só acontece se o vírus estiver instalado, porque os anticorpos só são gerados pelo sistema imunitário se a pessoa tiver adquirido a infecção. E estes anticorpos só podem ser detectados 2 a 3 semanas depois do contacto inicial. Nós, nesta altura, em outubro, novembro, é a época dos enterovírus. Não é rinovírus. Porque há uma confusão. Os enterovírus são vírus praticamente idênticos ao coronavírus e à influenza, mas que não provocam rinopatia. Portanto, não há corrimento nasal. Isso é logo um rinovírus. Certo? Portanto, o vírus, quando entra na comunidade, toca à pessoa. Portanto, a pessoa adquire o vírus por 2 maneiras. Ou tocou numa superfície onde estava lá uma gotícula de uma pessoa que estivesse infectada e adquire o vírus, ou então
teve em frente a uma pessoa que tossiu ou falou, um perdigoto qualquer, que entrou. Mas atenção, não se esqueçam de um pormenor muito importante. É que 95% das pessoas têm imunidade inata. Ou seja, eu se estiver contagiado, só contagio alguém se essa pessoa tiver nos 5% que vai apanhar a infecção. Porque se for uma pessoa que tiver imunidade inata, não acontece nada. Estão a perceber? Pedro, então desculpa lá, quando dizes que 95% das pessoas têm imunidade inata, falas em relação a este vírus específico ou em relação a todos os vírus? Não, cada caso é um caso, só especificamente relativamente a este vírus e com um fundamento. Aqui temos a curva do total da população e aqui temos a curva dos testes. Como os testes começaram a ser feitos na ordem dos 3.000 dia, agora já vão nos quase 40.000, eu por acaso gostava de seguir esse tracking dos 40.000 testes, como é que há capacidade, há, mas como é que em 24 horas estão a fazer 30.000 testes todos positivos. Por acaso gostava de saber isso. Mas isso mais adiante. Portanto, a diferença entre a curva dos testes e o total da população dá essa capacidade de infecção. Ou seja, em março, nós víamos que, independentemente do número total de testes, do número absoluto de testes feitos, a percentagem de pessoas infectadas, com ou sem sintomas, ou seja, os testes positivos, porque na televisão não falam do total de testes, nem dos testes negativos, só dizem, hoje tivemos não sei quantos novos casos. É falso que não há novos casos, porque os novos casos significam infecção. E nem todos os positivos têm infecção. Porque um teste positivo não significa ter infecção. Significa que foi detectada a partícula do vírus no poço do tabuleiro do laboratório de análises. Certo? E depois de processos de amplificação 20, 30 e 40 vezes. Para ver se há um cabelo do vírus naquele poço para que nós possamos fazer mais um teste positivo para continuar a vender a onda do medo. Portanto, é que é preciso falar ponto por ponto e fundamentar cientificamente todas as manipulações que estão a ser feitas na televisão, que não correspondem à verdade. Por isso, quando chega um vírus a uma sociedade e só até 3%, que era em março, até 3% das pessoas é que dão um teste positivo, é um vírus que naturalmente, naquela fase da curva epidémica, tem 95% de imunidade inata. Segundo, eu fui responsável pela área de infecciologia e dos ensaios clínicos das maiores multinacionais farmacêuticas do mundo. Portanto, estudei in vivo e in vitro tudo o que se passa com esta bicharada, ou seja, eu durmo há mais de 20 anos com esta bicharada toda. Por isso, quando se faz, ou quando se quer fazer uma coisa como deve ser, em primeiro lugar tem que selecionar quais são os testes que têm maior fiabilidade e sensibilidade. E tem que ser a mesma marca de testes para todo lado. Porque se os testes são diferentes nas suas características, nada impede que também deem resultados diferentes. É tão simples como isso. Depois, os testes foram feitos quando se descobriu o genoma do vírus. Foi em março, quando eu disse, no dia 16 de março, que isto era a maior fraude sanitária do mundo. É porque o reagente é igual. Alguém já fez um reagente novo, considerando as 11 mutações que o Covid já teve até agora? Portanto, quando uma epidemia chega à comunidade, acontece a curva natural da epidemia, que é as pessoas que estão a ser tocadas pelo vírus, independentemente de contraírem a infecção ou não. Portanto, há uma curva natural da doença. A curva dos testes só surge quando os médicos detectam que há algo anormal em termos de sintomas clínicos. E então começam-se a fazer testes para se perceber ou para saber qual é, não só o agente infeccioso, também, esqueci-me há bocado de dizer, também qual é o grau de virulência desse agente. Porque é muito importante detectar o agente e detectar o grau de virulência. Nós podemos detectar o agente, ele não provoca doença, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum. Portanto, os médicos detectam que há algo anormal que está a provocar doença e então detectam que há um novo surto de gripe com um vírus diferente. E começa a curva dos testes. Essa curva dos testes, a seguir, dá uma curva clínica, que é das pessoas todas testadas, aqueles que deram positivos. E ainda não estou a falar de sintomas ou sem sintomas, só estou a falar dos positivos. E depois há uma quarta linha, que é a linha da mortalidade, que é a linha que é subsequente à linha dos positivos com sintomas que não conseguiram debelar a infecção, que normalmente acontece
maioritariamente acima dos 70 anos, e estamos a falar em condições normais. Acontece em pessoas acima dos 70 anos, porque acima dos 70 anos o nosso sistema imunitário começa a enfraquecer de uma forma natural. Por isso é que a esperança média de vida dos portugueses anda nos 78, 74 para as mulheres e 78... Não, ao contrário. 74 para os homens e 78 para as mulheres. Portanto, é natural que uma pessoa a partir dos 70 anos fique mais propensa a adquirir uma infecção viral ou bacteriana. Porque o nosso sistema imunitário também é responsável pelo aparecimento de uma infecção bacteriana caso as bactérias, as 600. Nós, humanos, temos 600 espécies de bactérias a viver aqui à conta. Portanto, nós, humanos, temos 600 espécies de bactérias, só que estão em equilíbrio entre elas e o nosso corpo humano. Portanto, são saprófitas, chama-se o termo científico, são saprófitas. Portanto, não causam doença. Se há um fator desequilibrante, ou externo ou interno, no nosso sistema imunitário, as estirpes de bactérias propensas à instalação ou à consequência de provocar uma infecção em uma das partes do nosso corpo humano, portanto, no caso dos vírus respiratórios, é essencialmente pneumonia, infecção respiratória, que são vírus respiratórios, não só pelo modo de serem adquiridos da comunidade, como pelas consequências clínicas que depois provocam. Tudo o resto não é prioritário. Portanto, isto depois tem uma escala clínica de prioridade e depois estamos aqui a considerar uma coisa que é pessoas normais, não estamos a considerar doentes com patologias crónicas e a comorbilidade. Portanto, por isso, numa pessoa normal, é normal que depois dos 70 anos, se apanhar uma corrente de ar mais fria, uma pessoa faça uma infecção ou bacteriana ou viral, se o vírus estiver a circular nessa altura da sociedade. Por isso, é determinante que todas as medidas no surto viral levem em consideração, primeira coisa, qual é o mapa genético do vírus, para nós sabermos com que tipo de vírus é que estamos a lidar. Segunda coisa, qual é a virulência do vírus, ou seja, quantas pessoas é que infecta do universo todo, e dessas pessoas infectadas, quantas têm sintomas, não têm sintomas, e as que têm sintomas, qual é a gravidade dos sintomas. Portanto, este é o padrão principal para se tomar qualquer tipo de medida. E nada que façam evita que quem tiver que ser infectado por um vírus respiratório o vá deixar de ser. Esqueça. O que se passa na televisão, com os políticos, é tudo, digamos, manipulação política sobre o aproveitamento negativo da parte do surto viral. Porque, é assim, o vírus não tem horário de trabalho. Eu posso sair de casa às 8 da manhã, vou para um serviço de infecto-contagiosas, todo mascarado, está a ver? Consigo passar por uma câmara de descontaminação, passo por um túnel do V e estou na maior, mas toquei no botão do elevador em casa e o gajo lá tinha andado antes, tossiu para o botão. E se eu vier de um hospital onde esteja a trabalhar há uma semana seguida sem descansar, e se estiver junto de doentes com cargas virais diferentes, em continuidade, se calhar o meu sistema imunitário está ali um bocadinho confuso quando eu toco no botão. E se eu tenho aí uma variação mínima no meu sistema imunitário, eu posso adquirir uma infecção e posso andar há 6 meses junto de doentes com Covid e não ter apanhado nada. Portanto, este é um mecanismo pelos quais os profissionais de saúde, por vezes, são infectados. Os profissionais de saúde normalmente têm um grau de imunidade bastante superior à média. Mas quando ficam doentes é pior que os outros. Normalmente é isto que acontece. Por isso, nas situações de vírus perigosos, que também nem é este caso. Portanto, as pessoas estão a agir como se isto fosse um ébola, e isto é mais fraco do que o vírus da gripe normal. O vírus da gripe normal, o influenza, portanto, é um vírus que tem mais virulência do que tem o SARS-CoV-2. Infecta muito mais pessoas. Como infecta muito mais pessoas, tem mais um grau de efeitos secundários superior. Ou seja, provoca mais pneumonias e provoca mais mortes. Por isso é que o ano passado em Portugal morreram 3.331 pessoas da gripe. A curva da epidemia geral, a curva dos testes, a curva clínica, os testes que têm sintomas, portanto, a diferença entre os testes que têm sintomas e os testes que não têm sintomas é 3%. Ou seja, isto representava, ou seja, até outubro, porque há aqui um timing muito específico de outubro para cá. Portanto, faz-te conta que aqui temos junho e que aqui temos outubro. Pronto. Até outubro, a curva clínica nunca foi superior a 3%. Nunca. Até foi mais baixa. Chegou a ser 1,2, 1,7. Eu tenho acompanhado, tenho feito os rácios sempre para ver
E mais, eu tenho feito os rastros de Portugal comparativamente com os países onde não há medidas de contenção. E já consigo suportar a tese de que as medidas de contenção valem 0 relativamente à taxa de infecção. Ou seja, por exemplo, no Brasil, que infelizmente, e por questões financeiras e por densidade populacional, não tiveram capacidade de fazer nenhuma medida de contenção, quando eu for analisar, e já analisei, a taxa de infecção é semelhante à nossa, à portuguesa, com todas as medidas de contenção que fazem por aí. Portanto, é preciso fazer estas comparações para fundamentar a ineficiência e a ausência de nexo causal entre as medidas de contenção e a infecção viral. Portanto, não há hipótese de comprovar cientificamente, nem legalmente sequer, que a utilização de uma máscara impede uma pessoa de apanhar a infecção viral. A única coisa que pode funcionar é numa fase de epidemia e durante 2 ou 3 dias. Não há nada. É que calhou, não foi durante 2 ou 3 dias, teve a sorte de não ter infectado, mas 2 ou 3 dias depois, ou ele ou alguém amigo dele, transmitiu o vírus. Portanto, estamos a falar de pormenores. Atenção! O timing do pormenor. Isso, de usar máscara, para não apanhar uma infecção viral, funciona, sim, é verdade, mas funciona naquela fase em que as autoridades de saúde disseram que não era preciso usar máscara, que é no princípio da curva epidémica. É aqui. Até ao pico. Portanto, até ao pico, quando o vírus chega à comunidade e se estão a processar a cadeia de transmissão real, não é artificial como querem fazer crer. Portanto, uma cadeia de transmissão significa que uma pessoa infectada transmitiu sequencialmente a outra pessoa com capacidade para ser infectada, não é a toda a gente, não se esqueçam daquele tal pormenor, 95% não apanha. Portanto, a possibilidade de fazer uma cadeia de transmissão está sempre dentro dos 5% só que vão ter testes positivos. Por isso, a máscara, neste período, evita realmente, principalmente os transportes públicos. O meio maior de contágio de um surto viral respiratório são os transportes públicos. Toda a gente que sabe da matéria sabe que isto que eu estou a dizer é verdade. Portanto, quando ouvem também na televisão dizer que não há perigo nos transportes públicos, esqueçam. Não vale a pena. E quem diz isso, como diz as outras coisas, se mente nessa situação, também nada impede que minta nas outras. Portanto, é tão simples como isto. Por isso, na fase inicial da curva epidémica, porque a curva epidémica é o ciclo do vírus que dura entre os 90 e os 120 dias, realmente na fase inicial, se eu andar com uma máscara de proteção respiratória, não é uma cirúrgica, não é uma comunitária. Isso é a mesma coisa que dobrarem rolo de cozinha e porem à frente da boca. Portanto, uma máscara de proteção respiratória tem que ser FFP2 ou FFP3. Portanto, nos primeiros 2, 3 dias pode impedir, pode atrasar adquirir o vírus, em face da exposição ao vírus. Mas se eu estiver propenso a adquirir aqueles vírus, 2 ou 3 dias depois eu já o adquiri. Pergunta. Então qualquer coisa destas nem sequer vale a pena, porque se a gente imagina que espaço se encontra mais ou menos aqui, quer dizer, quando nós percebemos que alguma coisa está aqui de difícil, pode ser absolutamente irrelevante a máscara. Exatamente. A doutora tem toda a razão. Portanto, no fundo, se o vírus chega à comunidade e só é detectado quando há ensaios clínicos, e a este espaço de tempo foi suficiente para ele fazer a curva epidémica, portanto, é irrelevante usar máscara também ou não usar. Por isso, quando se quer saber quando é que o vírus chega, que é uma coisa que se deixou de fazer, que são grupos de trabalho de controle de doenças infecciosas, portanto, nós sabíamos isto. Sabem como? Muito simples. Já escrevi para a DGS para fazer isso, nem sequer me responder. Nesta altura, em outubro, eu disse isto em julho, para em outubro constituírem um grupo a nível nacional com 1000 pessoas. 1000 pessoas escolhidas aleatoriamente, e esse grupo, cumprindo os pesos da população, o peso da população versus geográfico, o peso da idade, fazer um grupo com 1000 pessoas e testá-los todos os dias para o Covid. Todos os dias. E para a influenza também. Fazer 2 testes duplos. Só nessa situação é que nós sabemos quando é que o vírus chega a Portugal. Mesmo assim, não é 100% certo, porque obriga a que essas pessoas tenham uma vida mundana, o mais mundana possível, que andem em transportes públicos, que vão para todos os locais de maior risco de contaminação, para ter uma validade científica na questão preventiva. Nesta fase nós ainda conseguimos antecipar alguma coisa,
Mas, na realidade, contra vírus respiratórios, a única coisa, o único tratamento, vale a pena fazer nada. A única coisa é o sistema imunitário. A única coisa que revela uma infecção respiratória no ser humano é o sistema imunitário. Portanto, nós podemos atrasar a instalação da infecção viral, se dermos um retroviral, naquela altura em que ele está a capturar a célula e se está a multiplicar. Portanto, se o produto aí, falam do remdesivir, é excelente para isso, utiliza-se nos doentes com SIDA. Portanto, mas é um retroviral, não é um antiviral. O antiviral mataria o vírus e o único antiviral que há é a água salgada, mas aí isso é em laboratório. Se puserem uma placa de Petri com o vírus, puserem lá água salgada, também mata. Agora, imaginem qual era a quantidade de água salgada que um ser humano tinha que tomar para aquela concentração acontecer no pulmão, ou no sangue. Por isso, não vale a pena tentar, de uma forma científica e médica, atrasar o inevitável. Vale a pena. Nós temos que atuar no estímulo da imunidade das pessoas. Nós temos que dar os meios às pessoas para que as pessoas evitem ficar doentes. Estilo de vida, alimentação, comorbilidade. Portanto, um doente controlado do ponto de vista crónico, das suas doenças crónicas, um doente estabilizado, é um doente que tem menos probabilidade de adquirir uma infecção viral. Por isso é que agora estão a surgir muito mais casos. Portanto, deixaram milhões de doentes sem serem tratados, doentes descompensados, agora apanharam um vírus endémico. É tão simples como isto. Os vírus, disse a responsável, aquela senhora já velhota, responsável da DGS, que os vírus são inteligentes. Portanto, Graça Freitas. Eu percebo isso, Graça Freitas, sabe? Eu percebo. E ela foi gozada por causa disso, mas não devia ter dito porque depois não pensou no assunto. Aliás, ela pensa sempre muito pouco no que diz. Mas de qualquer facto, ela tem razão. Aí tem razão. Não é que os vírus sejam inteligentes, mas são micro-organismos que fazem parte da flora ambiental e adaptam-se. Os vírus não são como os dinossauros, que não se adaptaram e foram extintos. Não. Os vírus adaptam-se. E, neste momento, com as asneiras todas que têm estado a fazer na gestão do surto viral com o coronavírus, nada impede que o ser humano venha a ser o hospedeiro natural do coronavírus. Os animais, os mamíferos, são hospedeiros. O crime ecológico que vão fazer na Dinamarca, de matar os visões, as marcas, os bichos, todos, porque são portadores de coronavírus, estão a interferir com o ciclo natural da natureza. Eles são portadores do coronavírus, são mamíferos, os morcegos são os principais. Mas nada significa que seja uma mutação do SARS-CoV-2. E se for uma mutação do SARS-CoV-2, tem que ver como é que ela se instalou e se é patogénica ou não. Sabem porquê? Porque o sistema imunitário da marca, quem sabe, pode ter dado a solução para controlar o SARS-CoV-2. Portanto, é preciso perceber mesmo como é que esta bicharada, onde dorme, como é que veste, como é que come e com quem come, para perceber a situação. E ninguém dentro daquele Infarmed, nem ninguém dentro daquela sala do Infarmed, que diz aos políticos medidas a candidatar, vê boi do assunto. Zero. Basta só haver a articulação do discurso e a falsidade e a articulação das instituições. O R. Vocês ouvem muito falar do R. Sabem o que é o R? É um índice matemático que calcula a transmissão. Mas qual transmissão? É a transmissão, mas é nesta fase, até ao pico. Não é depois do pico. Porque a transmissão é sequencial, dá uma cadeia de transmissão. E essa cadeia de transmissão, neste surto, só se processa nos tais 3%. Portanto, só 3% das pessoas infectadas é que fazem cadeia de transmissão, os outros estão imunes. E estes casos todos, que lhes dizem novos casos, novos surtos, isto não existe. São focos endémicos de coronavírus. Focos endémicos. Não há cadeia de transmissão. Se na segunda-feira houver 5.000 testes positivos, desses 5.000 testes positivos, qual vai ser a cadeia de transmissão? Mas sequencial, isto está para avaliar. Se acompanharem as pessoas, está para ver com quem é que vão contatar e quantos é que a seguir vão apanhar. Quando é que isto acontece? Zero. Jesus! Isto está a aumentar. Mas está a aumentar aonde? Então a maior parte dos testes são em pessoas jovens e quem está a entrar nos hospitais são os idosos. Então, mas onde é que está a verdade disto? Vão aos mapas. A maior parte dos testes positivos neste momento que estão a acontecer é entre os 29 e os 50 anos. A maior parte das pessoas que estão a entrar nos hospitais é depois dos 65, 70 anos. Onde é que está aqui a cadeia de transmissão? Zero, não há. As pessoas estão a entrar nos hospitais porque estamos na época dos enterovírus.
E eu não sei se é influenza. Não fiz os testes, que é o desafio que eu lanço. Façam testes duplos. Façam testes duplos às mesmas pessoas na mesma altura. Fazem um para o reagente do SARS-CoV-2 e fazem outro para o reagente do influenza. E se quiserem ter lá um reagente para o enterovírus, façam um favor. São tudo vírus RNA e que podem confundir até o reagente. Aquilo que eu disse no princípio. O reagente foi feito em março, não foi feito agora. Está o reagente atualizado face às novas tipos. Já houve 11 mutações principais de SARS-CoV-2 e a última mutação é menos grave do que a outra. Então, e quando isto acontece do ponto de vista virológico, quando um vírus há 6 meses anda com uma virologia com uma capacidade de infecção de 3%, de um mês para o outro passa de 3 para 10. Então, mas isto cabe na cabeça de alguém? Onde é que estão? Qual é o agente patogénico dos 10% que neste momento de taxa de infecção estão a acontecer nos 30 e 40 mil testes que fazem por dia? Não pode ser SARS-CoV-2. Não pode ser. Como é que chegas à conclusão desse aumento dos 3% para os 10%? É sempre fazendo o rácio, portanto, fazendo a conta, dividido o número de casos positivos por número de testes que fazem por dia. Portanto, essa incidência, se dividirem diariamente o número de positivos pelo número de testes feitos, dá a taxa das pessoas que são infectadas. Até outubro nunca subiu para cima dos 3%. Antes, pelo contrário. Eu fiz uma conta, que publiquei por acaso no Facebook, que mostrava que quando diziam que isto ia aumentar, quando aquele virologista Paulo Portas, nunca ouvi falar, mas ouvi dizer que isto ia aumentar, que era gravíssimo, eu fui fazer uma conta. E então comparei os primeiros 20 dias de abril com os primeiros 20 dias de outubro. E a minha conta, não sei, se calhar eu usei uma máquina de calcular errada, se calhar foi num dia de sombra e ela é solar. Ou seja, dava-me uma quebra de 86% na mortalidade, por exemplo, quando dizia que estava a subir. Sabem porquê? Porque no mesmo período de abril a média dos testes foram 7 mil por dia e no mesmo período de outubro a média dos testes foram 20 ou 30 mil por dia. Obviamente, quando fazem 20 ou 30 mil por dia, mesmo que a taxa de infecção fosse 3%, 3% de 20 ou 30 mil é completamente diferente de 3% de 7 mil. Mas estão a ver, mas é a mesma coisa. Em termos de infecção, em termos de virulência da infecção, é exatamente a mesma coisa. O que interessa é o número de pessoas que estão infectadas, não é o número de testes que fazem. Por isso, eu estou aqui a desmontar tudo o que faz na televisão, não tenho culpa de saber disto. Quando fazem achatamentos num surto viral, sabem o que acontece? Eu vou mostrar o que acontece. Então agora vou aqui fazer um achatamento na curva da Graça Freitas. Pronto, vou aqui achatar o pico. Ou seja, eu vou interferir com o curso natural da doença. Vejam bem. Está a ver? É a mesma coisa que a minha cadela ter uns quenzitos e eu acho que não saiu um pequeno mais e voltei-me todo lá dentro. É mais ou menos isto. Portanto, vou achatar o pico. Há aqui o pico. Está achatado. Porque ela também só o conseguiu achatar nos testes, não é? Aqui no ciclo natural da doença não mexe nele. Só que, ao fazer confinamento, estamos a impedir, portanto, para já estamos a enfraquecer o sistema imunitário. Ponto número 1. Em segundo lugar, estamos a impedir as pessoas que sejam confrontadas com o vírus. E agora podem dizer, pois, o que ele quer é que as pessoas sejam infectadas. Nada disso, porque se fossem infectadas era só os 3%. Os 95%, os 97% neste caso, nunca seriam. E sabem o que é que acontece este contacto com o vírus? Cada vez que o vírus contacta o sistema imunitário, leva uma estalada. Portanto, cada estalada que o vírus leva do sistema imunitário enfraquece. E ao levar uma estalada, vai enfraquecendo e vai fazendo mutações para os tipos mais fracas. E vai embora. Foi isso que os suecos fizeram. Não há confinamento para ninguém. Porque, como eu disse, quem tiver que ser apanhado vai ser sempre apanhado, não há hipótese. Felizmente, é uma parte ínfima da população, 1,7% no total. Mas pronto, lamento pelas pessoas, muitas delas já estão acima da esperança média de vida, espero que tenham tido uma boa vida. O achatamento, sabem o que acontece? Estica, não desaparece, estica. Este bocado do achatamento, é pena isto não ser aplicável ao meu cabelo, eu fazia já amanhã, estica, que é, este bocado surge para aqui, vai para aqui, vai para a frente, portanto, não tenho espaço no quadro, mas em vez do surto acabar, não, prolonga-se. Prolonga-se no tempo. Porque o vírus só desaparece quando tocar as pessoas todas. E querem acreditem ou não. Querem acreditem em mim ou não, é isto. Enquanto o vírus não tocar todas as pessoas do planeta, não vai desaparecer. E este desaparecimento significa duas coisas. Ou fica endémico ou desaparece mesmo.
O que é que aconteceu ao vírus da SARS e da MERS? Que teoricamente deviam ser os pais do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 devia ser o pai do SARS-CoV-2. Com uma taxa de infecção, uma virulência muito superior, 10% no mínimo. Chegou a infectar 30% da população. Até o resto. Pois, tem que pensar nisto quem sabe nisto. Portanto, quando falam em interferir no curso anormal da doença, nos confinamentos e nos achatamentos, vai haver consequências. O vírus é inteligente, como disse a outra, esta é a parte da inteligência do vírus. Ele adapta-se. Ele ainda não cumpriu a sua missão. E aquilo vai esticar para a doença. Portanto, os confinamentos, na prática, só têm um resultado. É que prolongam a infecção no tempo, prolongam a doença no tempo e correm o risco de fomentar mutações virais mais virulentas. Normalmente é o contrário. Mutam para menos os vírus respiratórios. Mas pode mudar ao contrário. Falam muito na gripe espanhola. Isso é uma farsa. A gripe espanhola foi por influenza, não foi por coronavírus. Foi um pós-guerra, que em uma pessoa com um sistema imunitário normal era o totoloto, durante um surto de tuberculose, quando não havia antibióticos. Ora, se as pessoas morrem por ineficácia dos antibióticos, então se não havia antibióticos, quem faz uma pneumonia viral, caput. Perceberam porque é que morreram 50 milhões de pessoas? Mas só morreram 50 milhões. Tem o resto. Estão a ver? Como é que é o comportamento de um vírus numa sociedade quando não há nada? Não há nada, não há medicamentos, não há imunidade, não há nada. Mesmo assim, há sempre um limite. Há sempre um limite. Pedro, uma pergunta. Sim. As adjuvantes que se colocam dentro das vacinações que se fazem, porque, por exemplo, na gripe espanhola diz-se que os soldados tinham recebido o tifo, ou uma vacina do tifo, antes de acontecimento de uma outra infecção, e que isto podia ter influenciado a expressão da próxima doença, que podia ter tido muito menos do que foi. Isto é verdade ou não? É. Porque eles agora deram gripe, vacinas de gripe previamente. Eles trouxeram, no fim, uma baixa de imunidade das pessoas, aumento de reação depois posterior ao nível das outras infecções que venham, e eles vão parecer maiores do que são, certo? Doutora, tem toda a razão. 200%. Qualquer administração exterior de uma substância, natural ou sintética, que requeira resposta imunitária, está a requerer essa resposta imunitária. Isto é a mesma coisa que uma pessoa andar a nadar ao cimo da água e nada bem. Agora, se eu lhe puser um saco com 10 kg de pedras às costas, ela vai um bocadinho abaixo. Portanto, numa pessoa que já tem um sistema imunitário borderline, quando dá uma vacina para a gripe, no meio de um processo de imunidade de grupo, vai requerer uma parte da resposta imunitária que era preciso para o Covid. Na prática, sabe o que acontece? Alguns vão adquirir Covid que, se não tivessem levado a vacina, não adquiriam. Pois, por isso é que façam testes para provar que eu estou enganado. Provem que eu estou enganado. Façam testes duplos. Às pessoas que fizeram teste contra a gripe, quer saber, desses que fizeram, quantos é que contraíram o vírus? Quer saber? Se não, eu se estiver enganado, digo que estou enganado. Peço desculpa e explico porquê. Mas eu sei que não estou enganado. Estão a ver? Portanto, o sistema imunitário é uma defesa, é a única defesa que nós temos contra os vírus. Tudo o resto são estímulos desta defesa. Os retrovirais não matam vírus nenhum. Os retrovirais fazem o médico ganhar tempo. Em lugar do vírus fazer a multiplicação celular de um dia para o outro, demora 4 ou 5 dias. Pode ser que nesses 4 ou 5 dias o sistema imunitário consiga reagir. E a pessoa safa-se. É isto é o que acontece dentro do corpo humano da pessoa. A beleza do nosso corpo. Exatamente, é a beleza do nosso corpo. Que é uma máquina perfeita. Agora é preciso perceber a máquina. O que é importante no surto viral é a curva clínica. Portanto, todas as medidas no surto viral têm que ser orientadas para a curva clínica. Porque é a curva clínica que vai ter consequências. A outra não tem. Não há consequência nenhuma, antes pelo contrário. Uma pessoa ser Covid positivo e não ter sintomas, ficou vacinada grátis. Não tem problema. O problema é a questão da curva clínica, da capacidade dos médicos terem para tratar os doentes, e dos doentes, e de haver capacidade, infraestrutura para os doentes serem tratados. Ontem na televisão vi que os serviços estão a abarrotar.
O problema não é os doentes, o problema é os serviços que têm camas a menos que o que deviam ter. Então, na média europeia, a média das camas anda à volta das 8 a 9 camas críticas por cada 100 mil habitantes. Na Alemanha tem 28, em Portugal tem 4,2. 4,2 camas críticas por cada 100 mil habitantes. O que quer dizer que numa localidade servida por um hospital com 100 mil habitantes, se houver 5 doentes a necessitar de uma cama crítica, o hospital esgotou. Por isso, as autoridades de saúde e têm este dever, isto é fácil, qualquer miúdo, se calhar do secundário, bom em matemática, sabe fazer estas contas. Se nós temos uma tendência de casos a necessitar de internamento, e sabemos que esses casos demoram no mínimo 3 a 4 dias a acontecerem, 3 a 4 dias é mais do que suficiente para requisitar camas. Em último caso, nem que seja um hotel ou 2. Não há justificação nenhuma, a não ser incompetência, para que um governo de um país, tendo camas disponíveis, não as saiba prever com 3 ou 4 dias de antecedência. Não há nenhuma desculpa. Pergunta. Então esse achatamento da curva não podia ser interessante para se evitar que o SNS entrasse em ruptura? É a primeira medida quando nós não sabemos qual é o genoma do vírus. Portanto, a regra número 1 em infecciologia, sobretudo a infecciologia viral, é quando não se sabe qual é o genoma do vírus e quando não se sabe qual é a virulência do vírus, é isolamento total. É que fecha tudo. Para tudo. Para parar a transmissão. Mas a partir do momento em que nós sabemos qual é o genoma e sabemos qual é o grau de virulência, a partir daí as medidas são em função do estímulo da imunidade e não da prevalência, da incidência de novos casos. Portanto, as medidas, a partir do momento em que se sabe qual é o vírus e qual é a percentagem máxima de pessoas que infecta, e atenção, Portugal está muito à frente para isto, porque já tem o histórico de outros países. E o norte de Itália, Espanha e Estados Unidos, eu confesso, não consigo explicar porquê. Mas sempre foi assim nos últimos 100 anos. Eu, os Estados Unidos, ainda arranjaria uma explicação que poderia passar pela alimentação. É o país onde se come pior no mundo. Até poderia, mas depois tenho a Itália e a Espanha, que são os países com a dieta mediterrânica, portanto cai por terra a tese da alimentação. Agora, o que é um facto é verdade. Em todos os surtos virais graves no mundo, Estados Unidos, Norte de Itália e Espanha são sempre a exceção. Estão sempre acima de tudo o resto. O ano passado, nos Estados Unidos, foram infectados pela influenza 34 milhões de americanos. 34 milhões. Nem no mundo inteiro até agora com o Covid chegámos a esse número. É que é preciso falar nos números como deve ser, como eles estão tudo publicado. Tudo o que eu digo está publicado. É preciso conhecer um bocadinho do assunto para saber interpretar. Portanto, relativamente ao confinamento, nessa altura, até sabermos qual era o mapa genético do vírus e até sabermos qual era a virulência do vírus, quantas pessoas iam ficar infectadas, numa medida de precaução, eu aceito. Até saber. Aceito. Ninguém sai de casa. É a tal questão do isolamento. Quando não se sabe, isola-se. Agora, depois de saber, não há nenhum fundamento para manter o isolamento. Isolamento sim, mas só para os doentes que estão positivos. Era só para os que estão positivos com os sintomas. Mas pronto, eu já dou de barato para os positivos. Ok? Mas nada. Quem faz um teste negativo, sabe o que é um teste negativo? Diz isto: você não tem doença. Não se pode tomar medidas assentes nos falsos positivos. Nem os falsos positivos, nem os falsos negativos são a explicação para tudo. Nós estamos perante uma doença que dá sintomas em 15% dos 3% que infectam. Ou seja, temos mais ou menos 95% das pessoas que não têm nada a temer. Por isso é que a Suécia faz a vida normal. E fazem mais medidas por causa da questão política. Porque, infelizmente, é mesmo assim. Os vírus funcionam assim, não há volta a dar. Eles vão se instalar nas pessoas cujo sistema imunitário não consegue pular. É só isto, ponto. O resto pode atrasar um dia ou dois, numa semana, blá, 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 blá. Agora, confinarem, e já que falámos em confinamento, confinarem o serviço de saúde, fecharem centros de saúde,
Isso é crime. Isso não é nenhuma medida de prevenção. Isso é crime. Poupámos 1 milhão de antibióticos. Não. Nós deixámos foi tratar infecções com 1 milhão de antibióticos. E agora essas infecções estão a surgir. Doentes destabilizados, doentes muito mais graves do que seriam se tivessem sido atendidos na altura. Daí a tal diferença da mortalidade do Covid para o real. Em Portugal, em média, morrem 300 pessoas. Portanto, 300 pessoas por dia das mais variadas situações. Destas 300 pessoas, 15% são infecções hospitalares. Já se esqueceram? Ou desapareceram agora também? Desapareceram os antibióticos, desapareceram as doenças, também desapareceram as infecções hospitalares. Já fizeram autópsias aos doentes? Morrem. Dar positivo a um Covid não significa que Covid é a causa de morte. Sabem porquê? Covid não mata ninguém. Não há nenhum caso no mundo em que o vírus matou a pessoa. Há alguém que morreu de tosse, febre até 37 graus, mal-estar geral. Alguém que morreu desse sintoma. Só aí é que o vírus matava. As pessoas morrem de colapso respiratório, essencialmente, e outros por AVC e outros por o fígado, com tanto medicamento, tanto cocktail, aqueles fígados, deve parecer um balão. Portanto, é preciso, e os médicos sabem disto tudo que eu estou a dizer, e eu não sou médico. Pedro, Os médicos sabem isto que eu estou a dizer, e este é o meu objetivo, é que eles fiquem a pensar no que eu estou a dizer, não embarquem na onda do pânico, não embarquem na onda política, porque no dia em que os políticos não precisarem de vocês, vocês vão ser crucificados ou vão ser o bode expiatório de tudo o que está a acontecer. Porque esse dia vai acontecer. Tenham dúvidas? Pois vai. Posso só, uma coisa sobre a taxa das camas que se tem de cuidados intensivos. Você falou sobre a Alemanha como um sítio de maiores taxas de camas intensivas. Agora, mas também é a maior taxa de infecções hospitalares. Isto também é muito giro de perceber. Eu fiz esta tradução que foi pedida de alguém de vocês e pus isto no nosso grupo do WhatsApp. A outra coisa, genoma, até se saber. Então, foi isolado ou não foi isolado? Foi, senão não havia reagente para os testes. Sim, mas a reagente para os testes, como eu percebi, são partes pequenas. Mas tem que identificar a proteína. Mas como é que pode identificar a proteína no computador? Como é que podem identificar? Como é que o Drosten faz um teste no computador e não tem nunca contacto com o vírus? Calma. É assim, Ramiro, é assim. O vírus foi isolado, o vírus não foi purificado. Sim. Ou seja, eles não conseguem estabelecer que tu tens uma miríade de quadros clínicos, eles não conseguem estabelecer um nexo de causalidade para que aqueles testes sejam um verdadeiro gold standard. Eles não conseguem, porque não purificaram o vírus, eles não o isolaram de outros eventuais agentes causais da mesma doença. Mas isto não quer dizer que o vírus foi identificado e o genoma que está nos primers dos testes é correspondente ao vírus designado por SARS-CoV-2. O problema aqui não é esse, por isso é que não se devem fazer testes em assintomáticos. É que como não há um gold standard que relacione de forma inequívoca aquele genoma com aqueles sintomas, como tu tens, por exemplo, na varicela, tu só podes afirmar que há uma probabilidade daqueles testes serem fidedignos, positivos, primeiro, se os fizeres em doentes com sintomas suspeitos da infecção por SARS-CoV-2 e segundo, se fizeres uma contraprova. E isto é que não está a ser feito. Porque como não se purificou o vírus, parece que agora há um estudo feito em Detroit que parece que estão a tentar purificar o vírus, mas esse estudo ainda não veio para fora, não está, e como não está publicado é como se não existisse. Portanto, até agora, os critérios de Koch e os postulados de Koch e de Rivers não foram cumpridos porque não se purificou o vírus, mas o vírus foi isolado, existe este vírus. Não interessa a origem do vírus, isso aí dava-nos pano para mangas. O problema aqui é que como não tens um gold standard entre aquilo que é a clínica e o agente, por isso é que agora há esta salada e por isso é que agora há este aumento de 3 para 10%, porque a clínica de uma infecção respiratória por SARS-CoV-2 não é assim tão diferente, não é? Da clínica de uma infecção por influenza ou por um enterovírus qualquer. E por isso é que tu agora, como não testas e como não tens um primer absolutamente isolado, específico para um quadro clínico inequívoco, não é? E não fazes contra-análise, aquilo que tu tens pode ser influenza, pode ser Covid ou pode ser os dois. Ok, então tu não sabes o que é que testas? Não, eu sei que eu naquele primer, naquele teste, é
o genoma do SARS-CoV-2. Há aqui um outro problema que não é falado e que é o facto de tu teres aquela sequência que corresponderá ao SARS. Se o indivíduo que está com sintomas tiver uma carga viral demasiado baixa, ok? Se começas a amplificar, que em vez de fazeres os 25 a 30 ciclos recomendados por Kerry Mullins, não é? 35 no máximo, e estás a fazer como todas as bulas dos testes todos feitos em Portugal são entre 37 a 45 ciclos, tu estás a amplificar um genoma que a dada altura já não é do COVID, é de outra coisa qualquer, até teres um positivo. Se tu tiveres uma co-infecção, por exemplo, por influenza, tu vais testar positivo e se calhar o agente que está sentado na cadeira, como o Pedro disse há bocado, é o influenza e não é o SARS. Isso mesmo. Por isso é que tu devias fazer uma contra-análise, principalmente quando tens positivos e ainda por cima em tipos assintomáticos. Por isso é que nós já publicámos essas perguntas à DGS, para que eles nos respondam. Claro que são perguntas sem resposta. Já sabemos isso, porque entretanto o Gabriel conseguiu ter acesso a não sei quantas bulas, já sabemos que são de 37 a 45, portanto está tudo explicado, está tudo dito. Neste momento o que se passa é uma grandíssima fraude. Claro. Pronto, simples. E em relação ao SNS, está-se a entupir o SNS com uma fraude. Porque 2/3 dos gajos que lá estão nem sequer estão doentes, estão a fazer isolamento. Esta é que é a verdade. E depois, como se cingiu o hospital e se anula só para o Covid, não é? Há o que aconteceu, o que há diferente agora em relação aos outros anos, é que não se dividia o hospital em 2. Portanto, os doentes eram distribuídos pelas vagas que existiam, consoante o grau de gravidade que tinham. Agora, não. Agora estão todos acumulados em X camas que foram alocadas para aquela doença. Obviamente que entope um instantinho, não é? E depois, com a gravidade de que as outras vagas todas que existem para as outras doenças todas estão vazias, por isso é que há pessoas a fazerem filmes em hospitais e em urgências, e as urgências estão vazias, porque eles não estão a dar resposta às outras doenças. Simplesmente. As outras doenças não estão a ser tratadas.